Apresentando o Roberto Carvalheiro é uma pessoa que a gente conhece já há alguns anos, que tem trabalhado em projetos de pesquisa. Ele é zootecnista, formado em Lavras, que depois fez mestrado em Viçosa, em Jaboticabal, desculpa, não teve Viçosa, não é Lavras, foi para Jaboticabal, mestrado e doutorado em melhoramento genético. Ele trabalha numa empresa chamada GenSys, que é uma empresa de consultoria que roda programas de melhoramento para vários grupos, especificamente gado de corte, mais força em gado de corte. E ele, há 2 semanas, passou no concurso da Unesp de Jaboticabal como pesquisador na área nova. Então ele é pesquisador na área de melhoramento genético da Unesp de Jaboticabal. Então é o nosso colega também, recente aí. O Roberto tem muita experiência na parte de melhoramento e agora ele está entrando no melhoramento genômico, que é uma coisa que está se tornando realidade, e eu vou me permitir falar disso no finzinho da manhã. Tá bom? Então, Roberto, fique à vontade, com base no que eu falei para vocês. Vamos tentar explorar esse dia aí de uma forma bem amistosa. Obrigado. Obrigado, Fernando. Mexe no mouse, eu acho que... Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande para mim ter essa oportunidade de estar interagindo com vocês. Eu comecei no melhoramento genético por conta da minha participação numa semana de veterinária. Era o meu último ano de graduação em Lavras. E aí teve uma semana de veterinária na USP, em São Paulo. Isso aí foi em 97. E eu decidi largar as aulas lá por uma semana e fazer essa semana. Tinha um curso de melhoramento em gado de corte que eu ofereci, era o Luiz Adriano. Era a turma do Luiz Adriano que estava organizando o curso. O Luiz Adriano Teixeira, hoje ele é gerente do programa de melhoramento da CLT. E aí foi que abriu as portas para eu fazer pós-graduação e hoje atuar na área de melhoramento genético. Como o Fernando falou, eu atuo como consultor na empresa GenSys já desde 2004, há 8 anos. Coloquei GenSys aqui ainda porque oficialmente eu não assumi minha vaga de pesquisador da Unesp, então eu sou GenSys ainda. E o título da palestra é Como Melhorar Geneticamente um Rebanho. Como o Fernando falou, o expertise da nossa empresa é melhoramento de gado de corte. A empresa ela já tem 21 anos, desde a sua fundação. No início ela chegou a trabalhar um pouco com melhoramento de suínos também, grande a Resende. E a gente tinha clientes na área de melhoramento de ovinos. Mas de alguns anos para cá, 100% dos nossos clientes são em gado de corte. Então a empresa, o expertise da empresa é fornecer consultoria para rebanhos que queiram fazer melhoramento em gado de corte. Então esse vai ser o foco da nossa palestra. Falando um pouquinho só antes de começar a palestra, no mercado de trabalho, eu comentei que eu iniciei minha vida profissional num curso desse. Eu não sei se alguém aqui vai ter essa mesma motivação, esse mesmo interesse. O mercado de trabalho na área de melhoramento, ele diferencia um pouco por espécie. O legal de trabalhar com gado de corte ou gado de leite é que você tem uma certa liberdade de atuar como consultor na área. Se você partir para a área de pequenos, de monogástricos, por exemplo, de melhoramento de aves e suínos, vai ser mais difícil você atuar como consultor. Possivelmente você vai estar atuando em empresas que desenvolvem linhagens específicas para serem usadas comercialmente. Então, o legal, o que me atraiu de trabalhar na área de melhoramento em gado é essa possibilidade de estar diretamente em contato com o criador e de ter uma certa liberdade para estar atuando com consultoria. Bom, voltando aqui para a palestra, os tópicos que a gente vai estar discutindo hoje, antes de falar de melhoramento, vai ser a partir do terceiro item aqui, a gente vai discutir um pouco uma visão holística geral da pecuária, algumas mudanças de paradigma que ocorreram nos últimos anos, novos desafios e oportunidades. Aí sim a gente vai entrar na parte de melhoramento propriamente dita. Como o melhoramento genético pode contribuir para esses novos desafios e oportunidades. O principal em um programa de melhoramento que é definir para onde a gente quer ir. Quais características melhorar no nosso rebanho. A gente
vai estar tratando, vai ser boa parte da palestra, a gente vai estar tratando desse item. E, por fim, discutir as etapas do programa de melhoramento. Tá? Como o professor Fernando falou, vocês fiquem à vontade para a gente ter uma interação informal aqui, em qualquer momento vocês fiquem à vontade para interromper. Eu acho que é mais proveitosa tanto para vocês quanto para mim também. Acho que é uma interação salutar para todos. Mudança de paradigma. A pecuária, vários anos atrás, ela era considerada como uma reserva de capital. Então, o criador lá tinha um número X de bois, não se preocupava com o tempo de abate, não. Ele tinha um boi no pasto, era uma segurança que ele tinha um capital imobilizado ali no pasto. Isso aí já não existe mais. E aí o produtor de pecuária passou a ser avaliado se ele era eficiente ou não, em relação a quantas arrobas ele produzia, quantas cabeças ele tinha. Só que eu fui treinado no meu curso de zootecnia em Lavras, eu fui treinado com esse objetivo aqui, de aumentar a produtividade de uma fazenda. Já foi uma mudança grande de paradigma, porque não importava mais quantas arrobas. Como a terra passou a ser muito valorizada, você tinha que tirar mais arrobas por unidade de área. Então, a questão de produtividade passou a ser muito importante. Devido à competição com outras culturas também. Bom, mas eu espero que os cursos de ciências agrárias e veterinária já tenham mudado o foco de aumento de produtividade para o que realmente importa para todo pecuarista, para todo produtor. Não adianta a gente produzir mais arrobas por hectare ao ano se a gente está deixando o criador no vermelho. Então a gente tem que arrumar um jeito de ser produtivo, mas o mais importante de tudo é lucrativo. E infelizmente na minha época a gente tinha muito pouco treinamento nessa parte econômica, na zootecnia, espero que tenha mudado. Espero que na veterinária esteja sendo explorado isso também. E agora um novo paradigma que entrou a questão de sustentabilidade. Então não adianta o produtor ter uma fazenda com 1.000 hectares, conseguir tirar 6 arrobas por hectare de forma lucrativa, se o negócio dele não for sustentável. Se ele não permitir que esse negócio dele ele tenha uma perspectiva de permanecer obtendo essas 6 arrobas por forma lucrativa por vários anos, ou então melhorar a lucratividade. Então, sustentabilidade aqui que eu falo não só por essa relação ambiental, sustentabilidade do negócio em si. Não adianta eu estar tirando R$800 por hectare esse ano e o ano que vem, se daqui a 3 anos eu não vou conseguir obter esses mesmos R$800. Então, eu tenho que explorar os recursos naturais de uma forma racional, lógico, mas eu tenho que pensar em atrelar a sustentabilidade econômica com a ambiental. A gente vai discutir um pouquinho disso mais para frente. E aí tem um pecuarista grande amigo meu aqui que ele levanta uma questão bastante relevante de ser considerada. Quantos quilos de carne o Brasil pode produzir por hectare de maneira sustentável com boa lucratividade? Se a gente pegar os grandes países produtores de carne, o Brasil é o que está nas melhores condições de produzir essa carne de forma sustentável e lucrativa. Porque muita área, clima favorável, interação cerrado, braquiária, zebuíno, extremamente favorável. Eu não gosto de falar que é um ponto que não deveria ser assim, mas a mão de obra é relativamente barata. Espero que isso mude, mas é uma coisa favorável para produzir carne de forma lucrativa também. E acho que o mais importante do que ser mão de obra barata, espero que isso acabe. Eu acho que é uma mão de obra do campo que tem vocação para isso. Então, o Brasil tem uma condição ímpar mundial de produzir essa carne lucrativa de forma sustentável. Só que vamos ver o tabuleiro do jogo, qual que é o cenário que a gente se encontra hoje. O Brasil, hoje, ocupa 1/4 do território nacional, 200 milhões de hectares com bovinos. Então, é uma atividade que tem um impacto bastante grande no país. E a gente produz em torno de 9 milhões de toneladas de equivalente de carcaça ano. Se a gente pegar essas 9 milhões de toneladas de equivalente de carcaça ano
e dividido pelos 200 milhões de hectares, a gente vê que a nossa produtividade aqui, média, é em torno de 3 arrobas por hectare ano. Produtividade média numa fazenda de pecuária de corte no Brasil é essa. Tá? Bom, qual que é o problema? Pressão da agricultura. A terra está ficando mais cara, tem que aumentar a produtividade. Pressão no crescimento das cidades. Tem que diminuir a área para crescer as cidades. Pressão de necessidade de reflorestamento. Pressão ambiental de não continuar desmatamento. Então, uma série de pressões que vão fazer a pecuária, ou a pecuária migra para cá, ou não tem como, né? Agora, se a gente pensar em passar essa produtividade por área de 3 arrobas para 6 arrobas por hectare, que não precisa de grandes investimentos assim, é só trabalhar com 2 grandes gargalos da pecuária de corte. A gente está falando do melhoramento, o melhoramento seria um refinamento numa fazenda. Mas o grande gargalo hoje é conservação de solos, que é o principal, degradação de solos, e áreas de pastagem no Brasil é o principal problema. E trabalhar com a questão de pastagem em si. Então, se a gente trabalhar com essas duas questões, a gente consegue sem grandes investimentos saltar daqui para cá tranquilamente. E aí a gente liberaria uma área maior do que a área toda ocupada pela agricultura no Brasil hoje. Toda a área ocupada pela agricultura no Brasil hoje ocupa 70 milhões de hectares. Se a gente conseguir lá daqui para cá, a gente libera uma área maior ocupada pela agricultura. Então a gente tem muito potencial, muita oportunidade de explorar a pecuária de corte no Brasil. Ela já é uma pecuária extremamente competitiva, mas tem condições da gente melhorar muito. E esses 3 aqui parece baixo, mas ele já vem melhorando ano a ano. Tá? Então, quando eu falo em melhorar a eficiência produtiva, aqui, quando a gente pega esses dados, a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque quando se fala em sustentabilidade, principalmente, porque aí algumas empresas que vendem suprimentos, que vendem insumos, elas preconizam esse resultado aqui e, na verdade, tentando estimular o aumento de consumo desses insumos, preconizando uma maior produtividade para o aumento de consumos. Então, a gente tem que tomar cuidado com os interesses que estão envolvidos quando a gente fala nisso. Eu estou falando em aumento de produtividade, pensando em sistemas que garantam o bem-estar animal e a qualidade do produto final, sistemas que preservem a biodiversidade, sólidos e recursos hídricos, sistemas menos dependentes do uso de recursos naturais não renováveis. Não adianta o Brasil partir de 3 arrobas por hectare para 6 arrobas por hectare, mudando completamente o sistema, ficando completamente dependente de insumos, que, a meu ver, não seria uma forma sustentável de crescimento da pecuária. Por que eu falo isso? Tem um trabalho do professor de Viçosa, que ele comenta alguns gargalos da produção mundial de alimentos. E um dos principais gargalos é a reserva mundial de recursos naturais não renováveis. Se a gente continuar com o mesmo consumo atual, não aumentar o consumo, a reserva de selênio e manganês, por exemplo, mundial, ela vai se esgotar em 40, 50 anos. Então, é uma coisa que a gente não foi treinado para lidar com esse problema, mas os futuros zootecnistas, os futuros veterinários, engenheiros agrônomos, vão ter que arrumar uma forma de lidar com esse problema. A gente vai ter que aumentar a produtividade, mas com o olho nisso aqui, porque senão a gente vai estar dando tiro no pé. E aí a gente tem que tomar cuidado para sistemas que são preconizados. São sistemas que diminuem o ciclo de produção do animal, a gente consegue abater um animal mais jovem, então por isso ele emite menos metano do que se ele ficasse no pasto por 3, 4 anos. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está falando só em emissão de gases. Será que esse sistema aqui é sustentável? Qual que é a consequência sobre os recursos hídricos nesse sistema?
Qual que é o impacto ambiental de um sistema de produção como esse? Eu não estou falando que é proibido fazer esse sistema, só que esses sistemas eles têm que ser muito bem planejados para eles não terem um impacto ambiental bastante negativo. Eu acho que o Brasil, a vocação do Brasil, não, de formas gerais falando, não é produzir nesse sistema. E por que, como melhorista, eu estou tão preocupado em falar de sistema de produção? As características que a gente vai trabalhar no programa de melhoramento, elas dependem do sistema de produção. Porque se eu estiver trabalhando num sistema de produção desse, eu vou ter que me preocupar com características que eu não me preocupo com o passo. Por exemplo, eficiência alimentar é uma característica extremamente importante nesse sistema. Doenças pulmonares em bovinos é uma característica extremamente importante nesse sistema. O pasto não precisa me preocupar tanto. Eficiência não precisa me preocupar nada com doenças pulmonares. Então, por isso que é importante, mesmo quem atua na área de melhoramento, ter uma ideia geral, pelo menos, do sistema de produção para saber quais são as características que deverão ser trabalhadas. Nesse sistema, por exemplo, há uma competição muito grande dos animais, porque fica um excesso de animais numa área pequena, no rotacionário. Então a questão de interação social entre os animais passa a ser bastante importante também, que é uma questão que a gente não se preocupa tanto numa situação mais extensiva. Falando mais um pouco de pecuária sustentável, eu gosto de deixar claro nesse assunto, que é um assunto que vem sendo falado desde 2008, quando houve uma grande pressão da sociedade por conta desse tema da pecuária, né? E aí a definição de uma pecuária sustentável ela envolve basicamente esses três pilares. Só que a grande confusão para mim nesse tema, e às vezes as pessoas usam essa palavra de uma forma até errônea, o grande problema está na definição desse tema, porque o que é socialmente justo, há de uma certa forma consenso entre as pessoas em que é socialmente justo, economicamente viável também há consenso entre as pessoas. Agora, ecologicamente correto, o biólogo vai falar o que é ecologicamente correto de um jeito, os zootecnistas e veterinários vão falar de outro, a sociedade que está antenada na televisão vai falar de outro, o Greenpeace vai falar de outro, o político vai falar de outro. Então não há um consenso. Eu, como profissional da área, gosto de usar esse termo de aplicar esse termo como uso racional dos recursos disponíveis. Eu tenho lá braquiária, cerrado, zebu, como que eu vou fazer, que manejo, que sistema de produção que eu vou usar para usar esses recursos de uma forma mais racional possível. Será que eu preciso usar confinamento? Será que usar confinamento não está de acordo com esse tema? Será que eu uso rotacional? Será que eu não uso? Então, eu acho que é bastante importante a gente que for atuar na área procurar sempre avaliar essa questão quando a gente está falando de ecologicamente correto. E aí é interessante que a FAO, num estudo que ela fez em 2006, que culpou o bovino como uma grande sombra do mundo com relação aos gases de estufa, tal, o bovino de culpado para o estudo de 2006 de culpado passou para o estudo de 2009 para salvador do mundo, né? Então a FAO é extremamente, a FAO e a FAO como agência e essas outras ONGs, né, e tal, eles são extremamente eficientes em levantar dados, mas no geral eles não são tão eficientes em fazer inferências desses dados. Mas a FAO fez um trabalho interessante de revisão de todas as inferências que ela tinha feito no estudo de 2006 e em 2009 ela publicou falando que ela estava enganada. Na verdade, sistemas de produção desse tipo aqui, de produção de bovinos em pastagens bem manejadas e com áreas de reserva, eram sistemas bastante favoráveis à conservação do solo. Esse aqui é um dos maiores problemas no mundo inteiro. Conservação dos recursos hídricos, um problema seríssimo também no mundo inteiro, e da biodiversidade. Então, esse sistema aqui, que o Brasil tem uma vocação bastante grande de produzir carne, é um sistema favorável para resolver uma série de problemas complicados aí no mundo inteiro. E o mais interessante, já tem estudos inclusive da Embrapa comprovando isso,
que esse sistema aqui ele é positivo com relação ao carbono. Ele mais estoca carbono do que emite na forma de metano, né? Porque aqui nesse sistema a gente tem o bovino emitindo metano, mas tem carbono sendo estocado tanto no solo, na matéria orgânica do solo, quanto no pasto e nas áreas de reserva. Então, o sequestro de carbono em áreas de pastagem pode ser bem maior do que a emissão de metano, resultando num balanço favorável. Esse trabalho da FAO de 2009 é bastante interessante e mostra, reforça essa posição de que o país tem uma vocação bastante grande para seguir esse sistema. Vou parar um pouquinho de falar sobre essa geral aí na pecuária, essa visão de produção de modo sustentável. Não sei se alguém quer fazer alguma participação, se alguém tem alguma dúvida, fazer alguma consideração, fique à vontade aí. Então, só, se você me permite, a gente usa também esses números de 200 milhões de hectares, 200 milhões de bovinos, produtividade de bovino por hectare e tal. Mas, assim, isso é eu também uso essa, que é uma referência. Mas é muito interessante a gente. Isso é um geral, que envolve gado de leite, deserto, envolve todos os diferentes sistemas. Mas a gente tem visto por baixo desses números que há soluções de desenvolvimento em diferentes lugares do Brasil que já estão levando em conta essa questão de sustentabilidade macro, né, não só ecológica. E eu acho que a tendência é que esses números, na minha opinião, vão se inverter rapidinho. Vai ser muito rápido essa queda ou esse aumento de produtividade, porque esses números sempre mascaram o que está acontecendo de baixo, num bolsão, no outro bolsão. Rondônia, por exemplo, tem uma dinâmica grande em termos de preocupação, preservar o que sobrou e produzir com qualidade. Então, assim, o Brasil está pipocando por baixo desses números e eu acho que, na minha modesta opinião, parece que esse conceito está cada vez mais entrando na cabeça das pessoas. Através dos técnicos, como você que fala hoje para outros técnicos, futuros técnicos, e através da própria consciência dos produtores. Um dado legal que ajuda nesse contexto, houve um mapeamento do estado de São Paulo, que é um estado super explorado. Você passa de avião, cada metro para cada hectare desmatado no estado, tem 116 reflorestados, ou áreas que foram fechadas para ser APP ou reserva legal. Então, isso é uma informação interessante, assim, chocante, né? 116 versus 1 inverteu assim, completamente, né? Também tem aqueles dados recentes de que o desmatamento nas regiões beirando a Amazônia chegaram a virtualmente zero, né? Ou seja, acabou aquele crescimento anual de 20% e tal. Então são todos dados que eu acho que ajudam vão ao encontro do que você fala, eu vou dizer, a pecuária bovina é um grande negócio, vai ser um negócio do mundo, né? Um outro dado, para fechar esses números, o Brasil tem uma situação interessante, ele é o maior exportador de carne em volume do mundo. Não, ele briga com a Austrália, às vezes é ele, às vezes é a Austrália, mas é o que bota mais carne em volume no mundo. Só que ele faz isso só com 30% do que ele produz, 70% é comido no Brasil. Isso também é legal, porque significa que o país consome um produto muito rico, ele tem esse estoque, ele é o grande consumidor do produto que ele produz. Com 30% só de exportação, ele consegue ser o maior do mundo. Então isso também é uma coisa interessante, estrategicamente você está na melhor situação, diferente da República das Bananas lá, sei lá, que você exporta toda a banana, bananas lindas, e os caras lá do país não conseguem comer a banana. A gente tinha isso com o café, né? O café do Brasil era ruim, que você comprava na venda, porque o melhor café é para o exterior. Isso, com a globalização, acabou. Então são dados assim, muito positivos da pecuária no Brasil, e eu acho que para quem está jovem, vai na promessa, acho que é um bom caminho. Obrigado, Fernando. É por aí mesmo. E essa questão, mas me chama a atenção, esse dado de 1 hectare para 100 e poucos. Estado de São Paulo. Na minha região, acho que não está valendo muito isso, porque eu só vejo cana, não vejo nenhuma. Não, mas não é tirar a área de agricultura. Essa área tem sido nas beiras de rios, por conta dessa
força do Código Florestal. Né? As pessoas estão preocupadas, porque senão vão ser multadas também, tem toda essa história. É uma dimensão bastante grande. E esse dado do Brasil de ser o maior exportador, um dos maiores, né, vendendo 30% da produção, a Austrália, que é o outro grande player, é o inverso. Eles exportam 70% a 75%, então é uma situação bastante complicada. O país depender de exportar 70% do que ele produz é uma situação bastante arriscada. Então, tem que fazer um trabalho muito forte como a Austrália faz para garantir qualidade, questões sanitárias, eles batem muito nisso. Quando eles tiverem algum problema de sanidade, algum problema de vaca louca de aftosa na Austrália, acaba com tudo, né? Porque eles exportam 70%. Bom, pensando nesse novo paradigma, então, em aumentar a lucratividade do criador de uma forma sustentável, como é que o melhoramento pode contribuir? A grande contribuição do melhoramento é essa, é otimizar a conversão para dentro da porteira para um produto de qualidade, saudável e que gere uma remuneração adequada para os diferentes elos da cadeia. Então, é um ponto bacana aqui, porque a gente não está falando necessidade, muitas vezes, de aumentar custo de produção devido a aumento de insumos. É uma outra estratégia. Você tem, lógico que é bom andar genética, sempre andar junto com um pouco de melhoria do ambiente, né? Não é querer tirar carne de qualidade de pedra. Mas tem um recurso disponível, a ideia não é aumentar muito o investimento nesses recursos. A ideia é fazer, não, que genética que a gente vai colocar dentro da nossa fazenda para explorar melhor esse recurso de conversão de carne. Né? Então a ideia do melhoramento é essa. E quais são as principais ferramentas que a gente tem no melhoramento? São essas duas: seleção, definir quais que são os animais que a gente vai usar em reprodução, quem vão ser os touros que a gente vai usar nas nossas vacas, quais que são as vacas que vão se manter em reprodução, quais que vão ser aquelas que vão ser descartadas. E, definidos os touros e as vacas, definir o acasalamento entre eles, se forem animais de mesma raça, ou aplicar cruzamentos, se a gente partir para usar raças distintas aí. O enfoque da palestra vai ser mais em seleção e cruzamento e acasalamento aqui seria o motivo de uma outra palestra. Seleção, então. Eu comentei que seleção é a gente definir que touros e quais vacas a gente vai usar em reprodução. Vocês concordam com essa frase aqui, ó? Todo produtor que trabalha com cria é selecionador. Acho que o grande desafio de técnico na área de melhoramento é convencer quem tem vaca que ele é um selecionador. Porque no Brasil criou-se a cultura de selecionador quem tem animal de pedigree, ou quem tem animal elite, quem tem condições de mandar animal para exposição. Melhoramento genético não é isso. Tá? Seleção é definir que vaca que vai estar em reprodução de todas essas vacas. Então, todo criador que tem vaca na propriedade, ele é um selecionador. É ele que vai decidir que touro que ele vai usar, se ele vai usar sêmen de determinado touro. Então, no Brasil, a gente tem milhares de selecionadores que não sabem que são selecionadores. E aí gera um problema, porque se eles soubessem, possivelmente eles teriam mais responsabilidade sobre a decisão de que vaca usar e de que touro usar. Só como eles não se enxergam selecionadores, muitas vezes essas decisões não são feitas da melhor forma possível. E para vocês terem ideia, o Brasil tem grandes programas de melhoramento genético, só que se a gente, e a gente dá consultoria para algum deles, mas se a gente somar o número de vacas controladas por todos os principais programas do país, a gente não controla 5% das vacas.
Se a gente pegar a demanda de tourinho para usar a campo, os tourinhos geneticamente superiores que são produzidos por esses programas não dão conta de atingir 10% da demanda de tourinhos. Ou seja, tem muita coisa para ser feita no Brasil. Né? E o importante é considerar quem tem vaca na propriedade e falar, olha, o senhor é um selecionador. O problema é que nem todo selecionador toma a decisão certa de que vaca e de qual touro manter na propriedade. E, portanto, nem todo criador ou selecionador promove o melhoramento genético do seu rebanho. Eu vou dar um exemplo aqui de um experimento conduzido na Nova Zelândia para deixar um pouco mais claro essa minha afirmação aqui. Foi um experimento conduzido na Nova Zelândia por 15 anos de seleção. Eles selecionaram, tinha duas linhas, uma controle que os animais para a reposição das vacas e dos touros não eram os superiores de cada safra, eram os animais medianos. Então essa foi uma linha controle que eles não queriam que houvesse progresso genético propositalmente para ela servir como comparação a que eles fariam a seleção. Então tinha essa linha controle e tinha uma outra linha que eles selecionavam os animais para peso aos 13 meses. Então as fêmeas com melhor peso aos 13 meses, elas repunham parte da vacada, isso aí iam fazendo por 15 anos, e os machinhos que destacavam por ter peso aos 13 meses, iam substituindo também os touros em reprodução. Fizeram isso por 15 meses, e aí depois dos 15 meses foram fazer um balanço do que tinha acontecido, contrastando a linha controle com a linha seleção. Depois dos 15 anos. Depois dos 15 anos. Foram 15 meses. Não, desculpa, depois dos 15 anos, que aqui tem 13 meses, né? Depois dos 15 anos. E aí chegaram que a linha seleção, de fato, houve uma resposta à seleção. Depois de 15 anos, os animais aos 13 meses, eles estavam 17% mais pesados do que eles eram há 15 anos atrás. O problema é que eu vou discutir bastante isso para frente. Melhoramento a gente tem que pensar no animal como um todo, não só características isoladas. A seleção para peso aos 13 meses, ela teve uma resposta correlacionada ao aumento do peso adulto. Então, não só os animais aos 13 meses eram mais pesados, mas as vacas também começaram a ter um peso maior adulto. Então, as vacas, depois de 15 anos de seleção, elas tinham um peso adulto 12% maior do que inicialmente. E o problema é que o consumo de alimento para a manutenção da vaca ele é proporcional ao peso dela. E aí, fazendo o balanço, no rebanho controle, onde eles conseguiam alojar 100 vacas, no seleção, como elas eram 12% mais pesadas, eu só conseguia alojar 88 vacas da mesma área. Aqui é uma taxa de 72% até de 74% taxa de desmame, né? Então aqui está um pouquinho maior do que aqui ainda. Esses 72 bezerros, eles eram de fato mais leves do que dessas vacas de seleção. Só que quando a gente multiplica os 65 bezerros por esse peso maior, os 72 bezerros pelo peso menor, a gente vê que depois de 15 anos de seleção, a eficiência não foi alterada do sistema. Vocês conseguiram acompanhar os cálculos aqui? Então é um resultado assim, bastante marcante, chama atenção para vários pontos. Né? Então, seleção funciona? Funciona. A gente tem que tomar bastante cuidado para que a gente vai estar selecionando. Se a gente focar muito em uma característica, não necessariamente a gente vai estar promovendo o melhoramento genético do nosso rebanho, não necessariamente vai estar aumentando a eficiência de produção do nosso sistema. E aí tem uma série de trabalhos na literatura discutindo esse assunto da seleção focada em gado de corte só para peso. Eu listei alguns dos principais pontos discutidos. Dorian Gary, que está na Universidade de Iowa, Mackenzie, acho que está em Colorado, e aqui eu não lembro onde ele está, mas, bom, seleção direcional para peso em gado de corte, qual foi a resposta correlacionada? Incremento no peso ao nascer
quantidade de parto. Imagina nos sistemas de produção no Brasil que a gente tem fazendas grandes, o número de vacas grandes, e a gente começar a aumentar a incidência de problemas de parto. Qual vai ser o problema que a gente não vai estar gerando? Incremento no peso maduro das vacas e no custo de mantê-las, que é o que estava mostrando ali no experimento anterior. Redução da performance improdutiva. No experimento anterior não chegou, vou voltar o slide aqui, não chegou a comprometer a performance improdutiva. Aqui a taxa de desmame foi 74 a 52. Mas, dependendo do sistema de produção, esse peso adulto da vaca pode não estar de acordo com as necessidades dela para manutenção, e aí a primeira coisa que vai comprometer a prática produtiva dela. Então, tem relatos na literatura mostrando essa consequência da seleção e direcionar para peso. Entendam bem, eu não estou falando que selecionar para peso em gado de corte é ruim, não é isso. Mas focar seleção só para peso não é a melhor opção, porque já tem vários trabalhos apontando isso na literatura. Desculpe, só pegando um ponto que você falou, que é aquilo que você falou, todo produtor tem vaca é um selecionador. Em geral, se ele começar a fazer, a primeira coisa que ele vai fazer talvez seja pesar os animais. Esse tem a informação que ele já tem, né? É a informação mais fácil, a informação que ele já tem. Ele recebe por arrobas produzidas, só que tem que pensar lá na frente. Tem que tomar cuidado com esse aumento das arrobas produzidas em idade jovem, o que vai ocasionar na redução da vacada, o que vai ocasionar em taxas produtivas, assim por diante. Pensando em outra característica, será que esse animal que a gente quer selecionar, 70% do peso dele é carne, 65% do peso dele é carne? Será que é esse biotipo que a gente quer selecionar? Olha a consequência de selecionar um biotipo desse. 90% de parto assistido. Isso aqui dá certo só na Europa, onde as propriedades têm 20, 30 vacas e tem necessidade de ter um veterinário na propriedade para acompanhar tudo. Vai tirar o sangue da vaca e ter um veterinário. Então, nesse sistema funciona, porque já vai estar o veterinário lá, então ajuda a nascer o bezerro. Agora, o que acontece se 90% dos partos no Brasil tivessem que ser assistidos? Fecha as fazendas, vão mexer com qualquer coisa, não dá. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Vocês vão ver, a gente vai estar falando aqui na palestra, vocês vão ter idade na prática. Um dos critérios que a gente usa para selecionar o animal é a musculatura, grau de musculatura. Mas o nosso objetivo não é chegar nisso. A gente quer melhorar a musculatura do Nelore, mas o objetivo não é chegar nisso. Para brincar com vocês, há um ponto ótimo de musculatura dos animais. Então, o grande desafio em melhoramento de gado de corte é definir quais são as características que a gente vai trabalhar. Esse é o grande desafio. Isso é o que mais diferencia o sucesso ou não de um programa de melhoramento. Então, características relacionadas à reprodução, ao nascimento, à habilidade materna, precocidade sexual, composição da carcaça. Aqui uma foto de ultrassonografia, a gente vai discutir um pouquinho cada uma delas. Então, quando eu sou convidado a falar de melhoramento, eu tenho um viés para não discutir melhoramento, porque às vezes o pessoal fala, a parte de melhoramento vai falar definição de ideia, acurácia e tal. Isso é detalhe, gente. A ferramenta é detalhe. Ferramenta com treinamento vocês entendem fácil. O que é difícil de ter técnicos bons é de entender isso aqui. Tá? É de ter uma visão mais ampla do que é importante de fato para fazer. Os programas de pós-graduação na área de melhoramento, eles capacitam o técnico para fazer a avaliação genética dos rebanhos. Isso aí é problema. Tá? Modelo estatístico para cálculo de técnica, isso aí, a gente não tem tanto déficit de profissionais na área. Agora, de profissionais que entendam isso aqui, já é um pouquinho mais complicado. E aí eu gosto de usar a definição de melhoramento genético do... Eles são pesquisadores, mas eles têm uma vivência prática muito grande, então eu gosto bastante de citar eles nas minhas palestras, embora eu não mais conduzir
O que é melhoramento genético? De uma forma resumida para eles, conduzir todas as características com importância econômica na direção favorável, né? Então não adianta eu melhorar peso e aumentar custo de manutenção ou piorar a reprodução. Não adianta eu aumentar peso e aumentar problema de parto. Então é conduzir todas as características de importância econômica na direção favorável, pensar no animal como um todo, no sistema como um todo. E um detalhe importante, o custo produtivo é menor que o benefício. Emissão de metano é importante, tem se tornado cada vez mais importante, tem. Só que é inviável de obter essa emissão de metano. Então a gente tem que achar formas alternativas de avaliar ela, ou indiretas, mas da forma como ela é medida hoje, é inviável o programa de melhoramento de obter. Eficiência alimentar, caríssimo de obter. Alguns programas estão tomando iniciativas, mas medir um grupo muito seleto de animais. Então, você consegue medir, para eficiência alimentar, você tem que medir o consumo individual, de formas automatizadas, não automatizadas, de uma série de formas. É caríssimo, você consegue mensurar um número pequeno de animais. Quando você mensura um número muito pequeno de animais, a pressão de seleção que dá para você fazer não é tão grande. Então, o progresso genético nessas características, você não consegue medir os animais de uma forma massal, ele não é tão grande, é um pouquinho mais limitado. Não estou falando que a gente não tem que selecionar para elas. Dá para fazer alguma coisa, alguns programas já estão fazendo, mas é difícil de compatibilizar a parte econômica. Dentre essas características, o que vocês vão ter oportunidade de praticar na tarde, que a gente vem aplicando nos programas que a gente assessora há vários anos já, um dos elementos de características que tem uma melhor relação custo-benefício é a avaliação visual do biotipo de animal, que a gente diferencia os animais em termos dessas três características. A gente atribui scores para os animais variando de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1 é o mais fraco para a característica, o 5 é o mais forte. Para a conformação da carcaça, a conformação está associada ao volume da carcaça do animal. A gente tem que dizer o volume da carcaça do animal. Precocidade de terminação. Então a gente olha alguns pontos de deposição de gordura do animal, mas também a gente olha a silhueta do animal. Se o animal tem pouca costela e é muito alto, tende a ser um animal mais tardio para depositar gordura. Um animal com bastante costela, e aqui a relação costela-pernas, uma relação favorável, aqui, mais costela do que esse espaço aqui, né? É um animal que tende a depositar gordura mais cedo. Isso aí é um gargalo na pecuária nacional, é essa questão de precocidade de deposição de gordura. A conexão que já faz um trabalho há vários anos com essa, ela consegue que animais Nelore criados a pasto atinjam uma gordura mínima o animal em torno de 2 anos de idade, mas no Brasil é difícil de conseguir isso. E por que é importante essa gordura? Por causa do nosso processo de resfriamento das carcaças. Como ele é um processo muito rápido, se a carcaça não tiver uma gordura mínima, ela causa um enrijecimento da carne, tem toda uma reação lá com as fibras, então a carne fica dura e uma coloração escura, se ela não tiver essa gordura mínima. Então, por conta desse nosso processo de resfriamento é bastante importante. Os frigoríficos penalizam bastante animais que vão no frigorífico sem essa gordura mínima na carcaça. Então a gente avalia a precocidade de acabamento e o grau de musculatura que está relacionado ao próprio rendimento da carcaça. E de fato a gente vai ver, vocês vão ter experiência na prática, ela vê que de fato é diferente. Você consegue enxergar animais com o mesmo peso, com um biotipo completamente distinto e que tem uma carcaça com um valor econômico completamente distinto. Como a avaliação é feita, aqui só vocês vão ter oportunidade de discutir bastante com o Daniel hoje, mas como eu falei, são 5 notas, de 1 a 5, score de 1 a 5. A gente sempre faz a baliza em relação ao grupo de manejo que foi criado junto da propriedade. Por que não é uma nota absoluta? A gente não fixa um animal ideal e fala, não, se está próximo desse animal ideal é 5, se está distante são outras notas mais baixas.
No início da metodologia, em 70 e pouco, 80 e pouco, vários anos atrás, usou-se uma escala fixa de 1 a 9, até de um sistema emprestado de um sistema que chamava Anthony, do que era feito no ano nos Estados Unidos. Mas o que acontece nessa escala fixa é que o avaliador fica extremamente constrangido de dar uma nota ruim para o animal que está na fazenda do proprietário, e aí a gente não conseguia enxergar a variabilidade genética nos dados, porque era tudo animal 8, 9, 8, 9, 8, 9, e o cara dava um 7, o criador já olhava torto para ele, então, e aí a informação não era útil. Então a gente mudou o sistema, depois desses primeiros anos de coleta, eu vi que não estava tendo variabilidade, mudou o sistema. Então é importante a gente ver bem o lote que vai ser avaliado. Vocês vão ter essa experiência lá com o Daniel. A primeira coisa que vocês vão fazer é o que a gente chama de baliza do lote. É identificar quem que é cabeceira, quem que é meio e quem que é fundo, das 3 características: conformação, precocidade e musculatura. E não necessariamente cabeceira, meio e fundo para uma característica vai ser o cabeceira, meio e fundo para outra característica. Você pode ter um animal cabeceira para conformação, só que meio para musculatura ou ruim, ou fundo para musculatura. Então tem essas combinações, tá? Vocês vão ter a oportunidade de treinar isso aí. A avaliação ela tem que ser feita por técnico bem treinado. A conexão, por exemplo, ela treina os técnicos mais de uma vez por ano, eu acho até, mas pelo menos anualmente, e habilita, credencia os técnicos a fazer essa avaliação. E aqui eu acho que essa foto ela é uma foto antiga que a gente usa em todas as palestras, mas ela ilustra bem, né? Porque que a gente aqui são 2 novilhas sendo terminadas aí pelo abate, elas têm basicamente o mesmo peso quando foi tirada essa foto. E a gente vê essa novilha aqui, porque ela tem uma carcaça com valor agregado muito melhor do que essa aqui. Essa aqui vai produzir uma carcaça com bom acabamento, com rendimento bem melhor do que a novilha que está por trás. Então, mas o interessante é que eu já mostrei essa foto e já teve gente que falou: ah, não, mas a cabeça dessa novilha é mais bonita do que essa. Adianta ter a cabeça bonita com essa carcaça? Não adianta. Mas vocês vão ver a conexão também se preocupa em avaliar os animais contra a caracterização racial, mas o foco é em produção de carne, o foco em produzir animais com essa carcaça. E uma brincadeira que a gente costuma fazer é que a balança é cega. Se a gente estivesse só usando a balança, a gente ia achar que essas 2 novilhas elas produziriam as mesmas carcaças. Será que tinha que ser mais nova, então, para ser? Como? Mais pela idade, tinha que ser mais nova, mais pesada, tiraria peso mais rápido. Essa aqui, ela vai chegar num peso e num acabamento ideal, numa unidade muito mais jovem que essa aqui. Essa aqui vai ter que ficar muito mais tempo em confinamento até atingir gordura. Ela fica uma novilha muito mais cara de ser engordada. Em peso, ela pode até ultrapassar essa depois que ela atingir, mas o número de dias que ela tem que ficar em confinamento para atingir a gordura é inviabiliza, mesmo que produza mais peso do que a outra. Consegue. O importante no gado de corte é isso: tentar aumentar a liquidez do rebanho e a possibilidade de abate. A gente busca identificar com o CPM, então, imaginando numa curva aqui de crescimento de peso em função de idade, é isso. São animais que ganham peso rápido, têm um acabamento de gordura rápido, treino moderado, peso adulto moderado. E fugir desses animais que ganham bastante peso, só que vão depositar gordura tarde e vão ter um peso adulto elevado, que é ruim do nosso sistema de produção. Então, é o que eu falei, essa aqui, possivelmente, ela vai ter um tamanho, não vai apresentar o tamanho maduro porque as duas estão em eliminação aí no gancho. Mas se você usar essas como vacas no sistema, essa aqui possivelmente teria um peso adulto mais elevado do que essa. Um gasto de mantença maior do que essa. Né? Então, o que a gente busca identificar com o CPM é um animal com esse biotipo, com bom rendimento, com freio moderado e com uma terminação
alguns anos atrás, houve uma grande discussão entre grupos que defendiam o uso de ultrassonografia e grupos que defendiam a avaliação visual. E aí havia muita polarização, porque o pessoal que defendia a ultrassonografia falava que a avaliação visual é muito subjetiva, e vocês vão ter a experiência de treinar ou editar, e possivelmente vocês vão ficar com essa sensação que é muito subjetiva. Mas, de acordo com esses 20 anos de experiência da conexão, a gente consegue enxergar e dar resultado. E dar resultado por quê? Porque é técnico treinado que faz. É técnico que avalia ele na conexão 30 mil bezerros por ano e uns 20 mil animais de sobre ano. Então, é muito animal sendo avaliado. Bom, polêmicas à parte, tem-se utilidade também, ultrassonografia. Ela é bastante utilizada nos Estados Unidos, pela ANUS, por exemplo, eles têm um volume de dados bastante grande. Aqui no Brasil, os programas estão tentando introduzir também a técnica, alguns programas já fazem uso. O principal gargalo é o preço. Se eu não me engano, custa em torno de uns R$10 por animal para fazer a avaliação, e aí é o principal gargalo de aplicação da técnica. Tá? Mas tem alguns programas que já estão fazendo também. E aí a gente já... Mas eu não sei para que funciona, o que avalia a opção de resumidamente. Obrigado pela pergunta. Está na minha cabeça, mas não está na sua. Né? São 3 características basicamente. Uma é a área de olho de lombo, é avaliada entre a 12ª e a 13ª costela. Então faz essa imagem, e aí tem um software tenta reproduzir o que é a área de olho de lombo, né, do músculo longíssimos dorsi. Então, e tem alguns estudos mostrando que quanto maior a área de olho de lombo, melhor é o rendimento da carcaça desse animal. E aí uma segunda característica que é avaliada é a espessura de gordura subcutânea, que está relacionada ao que a gente comentou de acabamento. E uma terceira, que não dá para ver nessa foto, seria a marmoreio, seria aquela gordura premiada. Aqui tem alguns pontos bem... Só apagar a luz aí. Tem uns pontos, tá vendo? Mas bem pouco. E aí tem alguns softwares que conseguem ver a quantidade de vermelho que tem nessa área de olho de lombo e a quantidade de vermelho não, né? Eles conseguiram diferenciar uns pontinhos brancos aqui nessa imagem. Tá bom. Marmoreio. Aí marmoreio é para atender mais determinados nichos de mercado, que aí tem uns estudos mostrando que carnes com maior marmoreio são mais suculentas, mais macias. Aí tem outro pessoal que fala, não, mas se a gente tem uma carne que você pode escolher se você quer comer gordura ou não. Se você quer, você corta o bife assim, come tudo. Se você não quer, você tira isso aqui antes de começar a comer o bife e come sua carne. Uma carne com marmoreio não dá para você separar a gordura da carne. Então, daí tem essa... Mas na verdade, carnes com marmoreio conseguem atingir determinados mercados mais exigentes, como o Japão, Recife, por exemplo, restaurantes de alto nível, como o Baiá, essas casas de carne especializadas, elas pagam o preço diferenciado por marmoreio. Não é o forte do zebuíno, tá? Mas são essas 3 características. E tem uma outra característica também, mas que ela não é muito utilizada, que aí é a espessura de gordura na garupa. Aqui feita na picanha, mas o pessoal usa mais como critério de seleção. Essa gordura da garupa parece estar bem mais influenciada, tem uma irritabilidade bem menor, bem mais influenciada por efeitos ambientais do que essa outra. Tá? Obrigado. Então, o Gensis tem alguns clientes que fazem uso de ultrassom, principalmente o pessoal que trabalha com cruzamento de Nelore com Éforo e Nelore com Angus, mas o pessoal que trabalha, os clientes que trabalham com Nelore, são poucos casos isolados que a gente tem cliente que trabalha com ultrassom e com as notas de CPM.
Aqui a gente aproveitou de um cliente nosso, onde a gente tinha as duas informações, animais avaliados tanto para ultrassom quanto para CPM. E aí a gente teve o interesse de fazer um estudo de ver como essas medidas se associavam. Então, por exemplo, área de olho de lombo, o objetivo de medir a área de olho de lombo é buscar animais que tenham maior rendimento. E a avaliação de score de musculatura tem o mesmo objetivo, identificar animais mais musculosos com melhor rendimento. E aí a gente contrastou a avaliação genética desses animais para a área de olho de lombo e para a musculatura, e aí viu que tinha uma correlação muito baixa. Tinha animais muito mal avaliados para a área de olho de lombo, por exemplo, e que eram medianos para a musculatura. A gente viu uma série de combinações aí. Aqui nesse quadrante, então, tem animais que são negativos para a musculatura e positivos para a área de olho de lombo, e animais que são positivos para a musculatura e negativos para a área de olho de lombo. E aí a gente foi colocar um zoom para tentar entender o que estava acontecendo, e aí a gente identificou a diferença. Esses animais aqui, o que acontece? Eram animais de estrutura grande e poucos musculosos. Então, quando você colocava a probe de ultrassom para fazer a leitura, apesar de ser chamada como uma leitura mais objetiva, por não depender da interpretação humana, ela é uma leitura pontual, feita no único ponto do animal. Então, quando você coloca a probe entre a 12ª e a 13ª costela, se o bicho é grande, tem uma estrutura grande, ela vai ler uma área de olho de lombo grande. Ela não vai ver que na composição aquele animal não tem tanta musculatura assim. E o inverso também, quando tem um animal baixotinho, mas muito musculoso, a probe vai ver uma área de olho de lombo menor, porque é um animal de baixa estrutura. Então procura. Vixe, não deu certo. Ali na tela está bem mais nítido. Mas procurando ilustrar. Aqui seria um animal, mas não, ali não dá para ver. Procurando ilustrar de forma. Mostrar figuras que representassem esses dois animais que a gente encontrou. Aqui é um animal de estrutura mais baixa, extremamente musculoso, mais alto no corpo da musculatura. E aí a gente passou a usar nesse banco de dados uma área de olho de lombo corrigida para a estrutura do animal. E aí a gente encontrou uma correlação bem mais favorável entre as notas. Então, esse estudo foi interessante porque aí ajudou a despolemizar essa questão, ou uma ou outra. Na verdade, as duas se ajudam uma com a outra a identificar o animal de maior interesse. Então, a gente, mesmo nos casos que a gente tem as duas, a gente usa as visuais para ajudar a corrigir as de... Como que é essa correção? Primeiro você corrige a área de olho de lombo para a estrutura do animal. Mas o que você leva em conta para medir essa estrutura? A nota de estrutura do bicho. Como a gente não dá uma estrutura, quem dá nota de estrutura é o sistema do Epenuras, do milhinho, né? Nesse sistema, o que diferencia a... Deixa eu só colocar na foto que mostra... Então, a conformação, a gente avalia o volume da carcaça. Então, a nossa conformação, ela tem um pouco de musculatura dentro da nota dela. São coisas distintas, mas de uma certa forma, animais com maior volume têm um pouco mais de musculatura. Então, o que a gente faz? A gente corrige a conformação da musculatura, seria uma aproximação da estrutura do animal. O mais correto seria avaliar a estrutura, o tamanho do bicho. Como até a gente não tinha, a gente corrigiu a conformação da musculatura. Então, seria uma aproximação da estrutura do animal e depois de ajustar, de calcular essa estrutura, ajustar a área de olho de lombo para a estrutura. Então, foi um procedimento em 2 passos. Se a gente tivesse a estrutura dos bichos, seria simplesmente fazer uma regressão da área de olho de lombo para a estrutura antes de calcular para a área de olho de lombo. Aqui a gente teve que fazer um passo a mais porque não tinha estrutura, então teve que arrumar uma forma de corrigir. Então a grande conclusão do trabalho é essa: se for possível fazer ultrassom, boa, faz as duas e
que as duas vão te ajudar a identificar esses animais com destino mais precoce e animais com carcaça mais interessante. Temperamento também. Como vocês vão estar num grupo relativamente grande no curral, eu não sei se vocês vão conseguir avaliar isso lá, mas prática, nos programas que a gente assessora, avaliar essa característica também no sobreano. Aqui eu esqueci de anexar o filme do Pendrive, mas eu vou descrever. Aqui são 4 notas só, indo de 1 a 5, pula 3, porque nota 1 e 2 é animal com temperamento que a gente considera bom, e 4 e 5 é animal que a gente considera com temperamento ruim. Não tem um animal com temperamento dúbio. Ou é bom ou é ruim. Tá? O que diferencia esses dois aqui? O 1 não é o nosso alvo, é um animal muito apático, muito manso. É um animal que deixa às vezes você chegar próximo para passar a mão na cabeça. É um animal que atrapalha o rendimento do manejo do curral. Às vezes você tem que empurrar o animal para sair da balança. É um animal que não é tão interessante. O nosso objetivo é aumentar a proporção no rebanho de animais com score 2, que é o típico Nelore. É um animal que ele não tira o olho da... A avaliação, deixa eu só explicar um pouquinho como é feita a avaliação. Aqui o animal saiu da balança, no momento que ele está aqui, ele vai receber tanto a nota de conformação, precostagem, musculatura, umbigo, e já vai receber temperamento. Então a avaliação ela é feita no sobreano, com o animal em torno de 15 a 18 meses, e é feita olhando a reação dele com relação à presença do avaliador. Então, se é um animal que não está incomodado com a presença do avaliador e está parado, é um animal bom. Se é um animal que ele fica atento ao avaliador, é o tipo do Nelore, ele está sempre de olho na presença humana, só que você percebe que ele não está incomodado. Desde que você veja uma certa distância dele, ele não está incomodado. Aqui o 4 não, já é um animal que está incomodado, que ele quer sair dessa situação, ele está se movimentando bastante, dá para perceber que ele não está confortável, só que ele não vem agredir o avaliador. E o 5, que é o pior deles, é o animal que você tem que subir para cima da cerca, que senão você vai tomar uma cabeçada, né? Então tem que tomar cuidado. E aí o foco no caso de temperamento, é buscar animais funcionadores. Aqui já é o 1 não é bom porque ele é muito... A gente tem uma preocupação com relação ao manejo no curral. Ele é um animal que atrapalha o rendimento de manejo. Por exemplo, o CPM, o ideal é você conseguir avaliar pelo menos uns 200, 300 animais por dia. Se tivesse 200, 300 de temperamento ruim, você não ia conseguir trabalhar num dia só. Então, por isso, dinâmica de... Por dinâmica de avaliação, e uma outra preocupação nossa, só que a gente não tem dados científicos para comprovar, mas uma preocupação intuitiva. A vaca Nelore, ela é extremamente protetora, extremamente atenta à cria. Né? Inclusive, isso foi um dos grandes predicados da raça, que fez a raça dar um boom no Brasil, foi isso. A vaca Nelore, ela ser bastante protetora e ter esse estilo materno bastante... Se a gente começar a selecionar com um gado muito manso, a gente tem medo de dar resposta negativa com relação a essa capacidade de proteção da vaca Nelore. O Angus nos Estados Unidos já tá com essa preocupação também, de selecionar um animal muito manso, e aí a vaca é muito mansa, não sabe dizer onde ela está de lado e tal, e começa a gerar os problemas. Existe algum trabalho que você conheça, ou pela experiência que você mostra em relação ao temperamento do tipo de animal, mais especificamente no Nelore? Então, eu vou mostrar aí os dados dos Estados Unidos, que não é do Nelore, mas já tem alguns dados de CPI que você fala, né? Porque um animal que não está incomodado, ele ganha mais peso, ele não está estressado, então ele tem capacidade de ganhar mais peso, depois também fica mais fácil. E um animal estressado, agitado, é difícil depositar gordura, porque ele está queimando aquilo constantemente, né? Vamos fazer um intervalo? Fazer um intervalo para talvez para resolver esse problema.
E eu falei que não ia responder porque eu achava importante todo mundo participar. Da forma como eu falei, eu acho que ele tem razão. Deu a entender que, da forma como foi o início da palestra do sistema de produção, eu acho que o confinamento não é adequado de ser aplicado em gado de corte. Talvez não, eu não expliquei direito. Na verdade, um sistema bastante eficiente que a maior parte dos nossos clientes trabalha é um sistema de deixar o animal até uns 20 meses em média no pasto e nos últimos 3, 4 meses de vida fazer um confinamento para que ele atinja um peso adequado, um acabamento adequado com 2 anos de idade. Esse é o padrão dos nossos clientes. Então, eu acho que o confinamento é interessante, sim. Mas o que eu não acho interessante é esses esquemas super confinamento, esquema bastante usado fora, o animal é desmamado, que já vai para o confinamento. Eu acho que não é o melhor sistema de produção do Brasil. Inclusive, boa parte dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, onde eles tinham esse sistema de produção super intensivo, eles estão voltando atrás e fazendo recria pasto. Então, tem gente que faz recria pasto, engorda em 3, 4 meses em confinamento, mas tem gente ainda que faz recria, engorda em terminação do confinamento, no pasto. Mas aí é um pouco mais difícil de conseguir abater animais com 2 anos. Aí normalmente segura os animais até uns 30 meses. Né? Esse pessoal já trabalha com melhoramento, porque a média do Brasil não é essa. Beleza, Jefferson? Bom, resultados de temperamento. Desculpe a qualidade do slide aqui. Um trabalho da Associação Anglo-Americana comparando diferença em termos de dólares por carcaça de animais. A comparação era sempre com um animal nervoso a agressivo. Então seria um animal na nossa escala aqui, um animal nota 5, né? Nota 5 seria nervoso, agressivo. Um animal restless é um animal agitado, mas que não é agressivo. Ele gerava $49 a mais por carcaça do que esse animal, nos estudos deles. Um animal dócil, $62 a mais do que um agressivo. Então, avaliado em torno de qualidade de carne, uma série de características aqui que eles avaliaram verde ou não, né? Mas o saldo final era esse, mostrando para uma característica que ela está afetada com o manejo, mas ela é afetada diretamente com o manejo, mas também segurança de trabalho e tudo mais, mas também afeta o rendimento econômico da carcaça também. E aí, quando a gente começou a implementar essa avaliação, que foi em 2004, havia uma grande questão se era herdável ou não, se é funcional ou não. A gente já tem estimativas de herdabilidade hoje, mostrando que é uma característica de herdabilidade média, em torno de 0,30 e pouco, alguns estudos mostrando, 0,40, outros estudos mostrando, tem herdabilidade. E aqui um dado fenotípico do que a gente observou na nossa base de dados em 2004 e o que a gente observou em 2010. Então, o que eu falei que o que a gente queria era aumentar a proporção de animais score 2 para temperamento. Em 2004, a gente tinha 43% dos animais nessa cadeia, tinha 33% de animais score 4 e 4% de animais score 5. E aí a gente vê que 6 anos de seleção aí a gente já conseguiu reduzir bastante, de forma expressiva, essas animais score 4 e 5 e aumentar bastante o número de animais de score 2. Bom, em gado de corte também é bastante importante a gente avaliar a eficiência produtiva das vacas. Programas de melhoramento a gente não pode esquecer de olhar a eficiência produtiva das vacas. E não é tão fácil assim de medir, de responder essa pergunta, o que é uma vaca eficiente. Trouxe um índice proposto por 2 pesquisadores
pesquisadores aqui dos Estados Unidos que dedicaram a vida deles inteira estudando eficiência de vaca. E eles têm dúvida ainda do índice mais eficiente, mas o que eles acham que chega mais próximo a avaliar a eficiência de fato, produtiva e econômica de uma vaca seria um índice que contemplasse o desempenho do bezerro, de peso a desmama do bezerro, ajustado para o quilos de matéria seca ingerida da vaca, então o custo de manter-se dessa vaca, então está relacionado ao peso adulto dela também, peso do bezerro e a questão de fertilidade. Então não adianta eu ter um rebanho com um bom peso adulto e com a vacada de freio moderado se a minha taxa de fertilidade vai estar baixa, porque eu tenho um rebanho com baixo, que as vacas são em média de baixa eficiência. Então, esse índice que contempla esses três componentes, e aí eles têm um estudo interessante de 94, que é referência para vários outros trabalhos que continuam sendo até hoje. Eles estudaram, se eu não me engano, acho que foram 9 vacas de 9 raças distintas. Eu filtrei aqui as 5 principais. Infelizmente não tinham vacas zebuínas no estudo. Mas aqui eu deixei Angus, Hereford, Charolais, Limousin e Cimental. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram algumas vacas de cada uma dessas raças e colocaram elas em situações diferentes de ambiente. Então, parte das vacas dessas diferentes raças estavam no sistema de ingestão de 3 mil quilos de matéria seca por ano, 4 mil, 5 mil, 6 mil e 7 mil. Então, tinham 5 diferentes níveis ambientais. Tinham vacas de cada uma dessas raças nesses 5 níveis ambientais. E aí eles avaliaram aquele índice de eficiência que eles propuseram. Gramas de bezerro produzido ajustado por quilo de matéria seca ingerida da vaca, ajustado para a quantidade de vacas expostas. E aí um dado interessante que eles encontraram é que vacas de... Aqui são vacas de raças de freio mais moderado, e aqui são vacas aí de tamanho e peso adulto bastante elevado, tá? De 700 quilos. O que eles encontraram é que vacas de freio mais moderado elas são mais eficientes em ambientes de menor disponibilidade de alimento e em ambientes de maior disponibilidade de alimento, vacas de freio mais alto, mais pesadas, elas são mais eficientes. A dieta testada no experimento deles era uma dieta bastante rica, né? 77% de alfafa, de pasta de alfafa, ração de milho, silagem de milho. Uma dieta bastante rica. E aí, quando eu li esse estudo, eu tive interesse de fazer uma simulação de como que a nossa vaca Nelore daria em termos de eficiência, de acordo com esse índice deles. E aí eu pressupus alguns dados médios aí dos nossos clientes. Peso desmama dos bezerros de 190 kg, taxa de prenhez de 80% e peso adulto das vacas Nelore de 430 kg, é o peso médio dos rebanhos que a gente assessora. Bom, uma vaca com peso adulto de 430 kg, a gente eleva a 0,75 esse valor para calcular o peso metabólico, e aí vai gerar um número próximo de 100, se eu não me engano, 80 e pouco. Eleva esse valor a 0,75, que vai ser o peso adulto metabólico da vaca. E aí faz 9% desse peso metabólico para ter uma ideia de quanto a vaca consumiria de matéria seca por ano. Então, fazendo esse cálculo, levando esse valor a 0,75 e 9% desse valor elevado a 0,75, dá esse consumo de matéria seca por ano. Então, as vacas Nelore dos programas que a gente assessora, elas consomem, em média, por ano, aqui nesse ponto do gráfico, em torno de 3 mil quilos de matéria seca por ano. Como elas produzem, então, bezerros de 190 quilos, com 80% de prenhez, então, aplicando essa fórmula aqui, a gente chega a uma eficiência de 49 gramas, que é uma eficiência bem maior do que todas as outras raças que foram testadas no experimento. Quando eu apresento esse slide, reforço que as vacas Nelore não estavam nesse experimento, então estou fazendo uma extrapolação, em termos de pesquisa, isso aqui é abominável.
mas eu sinto uma certa segurança de fazer isso. Porque são dados reais que eu estou utilizando para esses cálculos, e porque aqui a gente estava falando de pasto de alfafa, ração de milho e silagem de milho. É uma gasolina azul, uma gasolina para avião. E aqui a gente está falando de uma vaca Nelore que come braquiária. Né? Então, eu fico bem tranquilo de fazer esse cálculo aqui, porque o grande benefício nosso, o grande patrimônio que a pecuária de corte tem no Brasil é a vaca Nelore. É um animal extremamente eficiente. Quando você trabalha com melhoramento, ela surpreende. Quando se fala que o Nelore não é sexualmente precoce, já tem vários rebanhos desafiando novilhas Nelore com 14, 16, 18 meses, tendo respostas bárbaras. Quando você fala que não tem precocidade de acabamento, você vê programas trabalhando com precocidade de acabamento, e os animais chegando com 2 anos com bom acabamento. Então, todos aqueles pontos negativos dos equinos, quando a gente trabalha com seleção, é impressionante. É um grande patrimônio e é uma grande responsabilidade do nosso técnicos químicos. Um grande trabalho na seleção natural, a gente tem que tomar cuidado para não atrapalhar o que a seleção natural fez com o efeito. Só uma pergunta. Cada que apresenta a matéria ingerida, o peso a desmama varia ou usar o mesmo sempre? Não, aqui a tendência, como você vai tendo mais oferta de alimento para as vacas, a tendência é os bezerros dessas vacas irem aumentando também. Só que o aumento das vacas maiores, do peso dos bezerros das vacas maiores, foi proporcionalmente maior aqui. O bezerro de uma vaca Angus-Hereford, ele aumentava, mas não aumentava tanto quanto os bezerros de vacas Charolais e Moça Ocidental. Bom, só que a vaca esposa tipo, a variável de eficiência ou preniência, ela tende a aumentar à medida que aumenta o consumo de matéria seca. Né? Para as vacas de frame alto, talvez as taxas melhores de preniência foram nesse extremo. Agora, para anos, talvez as taxas, eu preciso revisar o trabalho, mas as taxas, como é um índice que tem 3 coisas em conjunto, não está claro. Bom, imagina a eficiência, mas o patrimônio. A taxa de preniência ótima para essas raças de prêmio moderada, possivelmente. Então, quando eu falar o seguinte, tipo, compara 3.000 com 4.000 em qualquer das 5 raças, tipo, segundo a curva, vão ter o melhor rendimento. Aí, imagina, entre 3.000 e 4.000, acho que 4.000 vai ter melhor taxa de experiência. Mas aí, sempre um número que vai dividir, por exemplo, o peso de mama, tipo, a maior seja o denominador, vai ser menor a eficiência, porque vai ser mais grande. Aqui o que acontece, a gente tem que pensar que o índice é composto por 3 componentes: peso a desmama. Então, tudo bem, peso a desmama está aumentando aqui, mas está sendo dividido pelo consumo de matéria seca. Então, o que aconteceu aqui para as raças de frame alto, para essas 3 raças, é que o aumento em peso a desmame compensou o maior consumo de matéria seca. Para as raças de porte menor, não. O consumo de matéria seca foi maior e o peso ao desmame aumentou, mas de uma forma não equivalente ao maior consumo. Entende? E a fertilidade é o que eu estou te falando, eu não me lembro como ela comportou nas diferentes raças em relação ao consumo. Mas eu acho que essas raças de porte alto nesse nível de ingestão tiveram uma taxa reprodutiva baixíssima, porque a energia de manutenção delas não estava sendo suprida. Então, para essas raças de prêmio mais alto, possivelmente as taxas de prêmios maiores foram nesses níveis. Agora, para essas raças de prêmio moderado, eu estou especulando, eu não lembro, mas eu acho que as melhores taxas reprodutivas foram aqui em regiões intermediárias, porque aqui estava um excesso de alimento para elas, que não é bom para
esclarecido. Não, entendi, mas não é mais um negócio de concepção da fórmula, porque eu acho estranho que seja opinada, tipo, que seja a atividade que esteja dividindo tudo em base da consumo material. Não. Ou seja, a maior efetividade é o termo eficiência. Não. É porque você está pensando em termos de porcentagem, né? Na verdade, aqui, ó. Pensa que você vai estar. Agora eu entendi a pergunta. Você vai estar dividindo esse por esse, é porque a gente fala em fertilidade em porcentagem. Se for estar falando em porcentagem, você vai multiplicar por 0,8, ou por 0,7, ou por 0,9. Aí você não vai dividir por 0,8, 0,7, 0,9. Se você estiver trabalhando com porcentagem. Agora, se você estiver trabalhando com números de vacas expostas, você tem mais vacas expostas, você tem que ter mais peso desmando. Entendeu? É porque aqui eu estou falando, é boa pergunta, não tinha aquilo que gerou essa dúvida. Na verdade, aqui você vai estar multiplicando por 80%. Se eu uso porcentagem, eu multiplico. Se eu uso o número, eu divido. Se você usa o número de vacas, você tem no seu experimento, você divide. Agora, se você está usando taxa de prenhez, aí você vai multiplicar essa divisão aqui pela taxa de prenhez. Bom, pensando nisso, em identificar critérios de seleção que identificassem fêmeas mais eficientes, a gente desenvolveu um índice para a nossa situação. Né? Para a nossa situação, o que tem de diferente daquele índice? É importante para a velocidade sexual. Para raças taurinas não é uma questão tão assim preocupante. Para as equinos é importante a gente incluir precocidade sexual. O produtividade, que a gente está chamando de desempenho da progênie, a gente vai ver que a gente está focando não só em peso, mas em composição desse peso, que a gente aparece em meio do bezerro. A gente, em vez de usar taxa de prenhez, porque aí é uma medida do rebanho populacional, a gente usou permanência produtiva da fêmea, que é uma medida da fêmea em si, não do rebanho como um todo. Né? E usando permanência produtiva no gargalo do zebuíno, que é concepção de primípara, que é quando a fêmea tem uns 4 anos e meio de idade. Ela, em torno de. Tem gente que desafia antes, mas a prática normal, hoje em dia, é desafia com 2 anos, então vai ter o primeiro produto com 3, e aí o grande desafio é reconceber essa fêmea de 3 anos, que a gente chama de primípara, porque o primeiro bezerro é. E aí, saber se com 4 anos ela vai ter o segundo bezerro ou não. Esse é o gargalo, porque a gente consegue taxas de prenhez de novilha de 90%, normalmente, não é difícil de conseguir, mas aí para a taxa cai para 60%, 65%. É um grande desafio, porque é uma fêmea que está em fase de crescimento, ela está com o primeiro bezerro no pé, ela está aprendendo a ser mãe, está tendo que amamentar, está tendo que crescer e está tendo que reconceber. Então é um desafio bastante grande. Então, tem muitas propostas de critério de seleção para permanência produtiva, que eles chamam de stayability também, que usam como ponto para avaliar essa característica 6 anos. Para esse índice a gente voltou atrás, 4 anos e meio, que é um grande gargalo, passou pela concepção de primípara. A vaca Delone já não tem mais tanto problema de longevidade. É comum a gente em fazendas ver vacas de 15, 16, 17 anos com bezerros bárbaros no pé. Então o grande desafio que a gente precisa melhorar na nossa situação é a concepção de primípara. Então no nosso índice, quando a gente fala permanência produtiva, é número de produtos até os 4 anos e meio de idade. Então vão ter fêmeas com um produto só, não reconceberam como primíparas, com 2 produtos, e para nossa surpresa tem fêmeas até com 3 produtos. Fêmeas Delore até com 3 produtos até os 4 anos e meio de idade. Isso aí para fazendas que fazem o desafio aos 14 meses. Né?
e o custo de manutenção estimado em função do peso adulto delas. Roberto, essa vaca de 2 anos foi a primeira greve, 3, aí ela tentou reconcepção e não foi vazia, ela é descartada, né? Ela é descartada. Aí a gente computa nesse índice o peso dela no gancho. No índice de permanência produtiva ou no retorno maternal? É o retorno maternal. Né? Então aqui eu até excluí as de 3 anos, as de 3 partos, mas tinham outros casos de fêmeas. 3 partos até as 4 anos e meio de idade. Mas então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui produtividade, que é quilos de bezerro, precocidade sexual, que é dias, permanência produtiva, é tempo também, custo de mantença, reais. A gente não quis colocar o cálculo em si do índice aqui, que eu acho que não caberia, mas a gente converteu todo o índice para quilos produzidos ao ano. Tá? Então, separamos as fêmeas em diferentes categorias. Aquelas que não reconceberam quando primíparas, produziram um produto só, e as que reconceberam quando primíparas. Aqui a gente trabalhou com um universo de mais de 260 mil fêmeas. Idade ao primeiro parto, maior ou igual a 30 meses, que a gente chama de normal. Ou precoce, o primeiro parto com menos de 30 meses de idade. Então vai ter um pezinho aqui. Um é se tem um produto ou 2 produtos. E, né, parto não precoce ou precoce. E aí com relação ao desempenho da progênie, abaixo da média ou acima da média. Então a gente separou essas classes e avalia o retorno, que a gente chama de retorno maternal dessas fêmeas nesses 4 anos de idade. Então a gente tem desde 2 arrobas até 4 arrobas. Então uma diferença bastante grande. Alguns pontos interessantes que a gente avaliou no desenvolvimento desse índice. Não basta ser precoce, tem que apresentar permanência produtiva. Teve uns anos atrás que precocidade sexual era o critério de seleção da moda, né? Todo mundo só se falava precocidade sexual, precocidade sexual, precocidade sexual. Bom, não é tudo, né? É importante, mas não adianta ser precoce e não reconceber quando primípara. Vai gerar um retorno pior do que as que não foram precoces e reconceberam quando primíparas. Outra questão interessante é que não basta ser precoce, tem que apresentar progênio superior. Então, uma fêmea precoce com progênio inferior, ela apresentou o mesmo retorno de uma não precoce com desempenho superior. Então, as coisas têm que andar juntas. O que a gente quer identificar com esse índice? Fêmeas precoces, que produzam bons bezerros, que reconcebam quando primíparas e que tenham um custo de mantença moderado, peso adulto moderado. Bom, e com relação aos touros, né, uma ferramenta que a gente usa para a identificação dos touros que produzem essas fêmeas mais eficientes também. Então aqui já está o ano de defasagem, mas a gente avaliou quase 250 mil fêmeas, filhas de mais de 2.500 touros. E aí desses 2.500 touros a gente pegou os 10% melhores, que é o que a gente chama de DECA 1, os 258 melhores, no próximo slide vai estar como DECA 1, e DECA 10 são os 258 piores para esse índice de retorno maternal. E aí contrastou, fez uma análise retrospectiva para contrastar qual que é a diferença das filhas desses touros. Né? Então, a diferença de uma arroba por filha por ano. Então, touros top para essa característica, eles geram filhas que dão retorno para a propriedade de uma arroba a mais por filha por ano do que touros ruins para essa característica. É muita coisa. Tem um impacto econômico bastante grande essa característica. Bom, e aí daria para a gente passar o dia só falando de características, aqui um resumo. Além de peso, CP... O DECA 1, isso é um rebanho geneticamente melhorado. Um rebanho convencional, essa diferença, DECA 1, DECA 5, DECA 10, se mantém?
250.000 crias avaliadas esses touros. Tem touro superior e tem touro inferior, tanto em touro jovem quanto em touro antigo. Não, então assim, se eu pegar um touro Deca 1, né, em qualquer boi, comparado com o Deca 5, o Deca 10, essa diferença, a vajada, ela se mantém um padrão dessa diferença? Essa diferença aqui, ela é uma diferença esperada para essa base de dados. Pode ser que em situações ambientais diferentes, de onde essas fibras forem criadas, não necessariamente vai reduzir essa diferença. Talvez, sei lá, tentando contribuir, como usuário de um touro se usar um touro Deca 1 ou Deca 10 das características num rebanho comercial, é de se esperar que você tenha um resultado desse tipo. Isso aí não é matemático, mas a tendência vai ser essa, é isso. Eu não sei, isso na minha opinião também talvez seja a grande questão do comprador desses touros. Bom, mas isso vai se repetir no meu rebanho? A resposta é, acho que sim. Não sei se você tem mais para conseguir além. Na verdade, isso aqui é uma análise em retrospecto. Então, isso aqui é uma diferença fenotípica observada nas filhas. Em termos de DEP, de diferença esperada na progênie de avaliação genética, a gente tem que multiplicar pela heredabilidade e dividir por 2. Então, na verdade, a heredabilidade 0,4, 0,2 arrobas, né? Daria 20% da arroba, daria 6 quilos por ano por filha. Diferença esperada genética na progênie dos touros. Tá? Genética aditiva é assim, seleção é difícil porque os números eles parecem pequenos, mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer outros rebanhos da conexão, vocês vão ver, quando a gente vai trabalhando. O legal da seleção é que é isso, são ganhos cumulativos, são ganhos mais cumulativos. Então, aqui é a análise retrospectiva. Por que esse valor observado ele é maior do que o esperado? Porque possivelmente os melhores touros foram acasados com as melhores vacas, criados em melhores ambientes. Então a gente tem que fazer esse ajuste na hora de predizer o futuro, né? Respondi ou... Sim, não, eu acho que contra a corrente você não vai, certeza. Empatar, provavelmente não. Você vai para cima. Você vai para cima. Essa é a ideia. Bom, aqui um resumo de outras características. Além de ganho de peso, CPM, perímetro escrotal dos machos, temperamento. Há uma preocupação também com características funcionais. O que são essas características funcionais? Umbigo. Então, animais com umbigo muito penduloso, eles têm problema em pastos altos de causar ferimento. Umbigo muito curto, muito colado, pode ter problema na hora de cobrir as vacas. Então, o umbigo é uma característica funcional importante de ser avaliada. Aprumo, né, porque a gente tem pastos extensos no Brasil, então a gente tem que cuidar da parte locomotora do animal. Então, aprumo também é avaliado na maior parte dos programas. Questão de pigmentação. Eu não sei se o Daniel vai ter oportunidade de discutir todas essas características, mas eu acredito que sim. Se não tivesse espécie, né? Se ele tiver focado no CPM, vocês peçam para ele discutir um pouco das características funcionais, umbigo, aprumo, caracterização racial também, é avaliado. Quando a gente está trabalhando com raças taurinas ou cruzamentos que envolvem raças taurinas, aí a gente tem que olhar para características associadas à adaptação. Os programas que a gente assessora, a gente faz montagem de cardápio traseiro do animal para selecionar animais mais resistentes para carrapato. A gente faz a avaliação do tipo de pelame do animal para buscar animais com pelo mais curto, que tendem a ser mais adaptados às regiões tropicais. Questão de pigmentação ocular também, no caso do élico, é avaliado. Então tem uma série. A ideia aqui é abrir a cabeça de vocês e mostrar que gado de corte não é só peso, tá? Bom, tirando um pouco o foco das características, aí a gente deu uma passada geralzona pelas principais. Um ponto bastante importante é essa questão de interação genótico-ambiente. A gente estava até discutindo no intervalo, né?
Desculpa, qual que é o seu nome? Luciano. O Luciano, ele estava comentando que ele era da região do Pantanal e boa parte dos dados que a gente trabalha são de fazendas do Cerrado. Né? Então ele tem bastante interesse, se ele for fazer uma pós-graduação, de investigar isso, questão de interação genótico-ambiente. E a gente está falando de 2 ambientes de criação a pasto. Né? Imagina se a gente extrapolar para ambientes mais distantes. Então essa é a ideia dessa parte da palestra, tentar esclarecer isso. É muito importante que o ambiente de seleção ele seja similar ao ambiente onde a gente vai produzir carne de fato. Né? Esse sistema de produção ele é completamente, ele é extremamente complicado e arriscado, porque o ambiente aqui é muito diferente de onde os animais vão produzir carne, de onde esses animais vão ter filhos. Então, se a gente identifica cães superiores aqui, a gente tem grande chance de ter frustração quanto à produção deles. E tem uma série de trabalhos mostrando isso. Esse efeito da interação genótico-ambiente. O fenótipo dos animais, ele não é só o genótipo mais o ambiente. Ele tem uma forte componente da interação entre genótipo e ambiente. Tá? Então, os melhores, os genes que atuam nesse sistema aqui são genes relacionados a um alto metabolismo, a uma alta capacidade de consumo, são genes diferentes dos genes que são importantes para esse sistema de produção. Tá? Aqui nesse sistema, genes relacionados à adaptação, a outras características importantes, aqueles não têm tanta importância nesse nível. E um dos autores mais renomados aí que discute essa questão de interação genótico-ambiente é o Dr. Frisch. Aqui ele tem um trabalho antigo, o Frisch que ele comenta isso. Né? Ele tem anos de experiência nessa linha de pesquisa. Ele comenta que a seleção para maior taxa de crescimento em ambiente desafiador, como é o ambiente predominante no Brasil, ele resulta em decréscimo da produção de calor e diminuição da exigência de mantença. O que ele está falando nessa primeira parte da frase? Quando a gente seleciona animais com maior taxa de crescimento, que animais que têm uma velocidade de crescimento mais rápida, automaticamente a gente seleciona para animais mais adaptados. Porque os animais que vão ganhar mais peso no sistema têm que ser animais mais adaptados, senão eles não vão ganhar mais peso. Né? Agora, inversamente, a seleção para taxa de crescimento em ambiente favorável pode resultar em aumento do tamanho adulto e, consequentemente, aumento das exigências. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses modelos de seleção. E aí quando a gente vai ver o que é utilizado nas pistas hoje no Brasil, os zootecnistas têm dificuldade de avaliar a composição dessa dieta que é fornecida para os animais, mas não precisa ser um zootecnista para ver que isso aqui é bem diferente do pasto. O que aconteceu historicamente? A ideia de exposição de animais de pista, que era para agregar os criadores, para ter aquela interação, aquela troca de informação, ela foi se desvirtuando em competição por destacar o melhor animal. Esse melhor animal na pista, ele passou a ter uma grande repercussão para a propriedade em termos de venda de sêmen. Então começou-se a gerar uma corrida por destacar esses campeões de pista, só que essa corrida ela teve esse impacto negativo, porque hoje quem pode ir mais chama menos, quem pode comprar mais saco de gênero para dar para o animal na pista, os animais elite para consumo de gêneros, são os animais que se destacam. O que acontece é que infelizmente hoje esses animais grandes campeões de pista, eles não estão tendo uma produção adequada de filhos a pasto, e a consequência é que hoje eles respondem por menos de 10% do volume de sêmen vendido no Brasil. Tá? Já está havendo um esforço bastante grande das associações, para tentar aproximar um pouco mais os dois mundos que se distanciaram bastante em gado de corte. Infelizmente ocorreu isso no Brasil. E aí é isso que a gente vê. Né? Aqui eu censurei o nome do touro, mas é um touro que foi bem destacado nesse ambiente. E aí quando a gente teve os
vários filhos deles avaliados a pasto. É um animal que tem prova com uma acurácia altíssima, então ele tem bastante filho avaliado no pasto. É animal que dá esse perfil de prova. Desculpa, eu não vou ter tempo de discutir com detalhe, mas aqui barra para a direita, animal é bom para característica, para a esquerda é ruim. Então os filhos desse animal, eles são bons para ganho de peso do nascimento da desmama, e bons até para ganho pós-desmama e para ganho no período total do nascimento sobriano. Então produzem filhos pesados. Mas quando a gente vai ver a composição e peso dos filhos desse touro, a gente vai ver que são filhos extremamente ruins para precocidade e musculatura. Produz os piores filhos para precocidade e terminação e entre os piores para musculatura. Então produz, eu tinha um slide, eu tirei mais ou menos como aquela foto que eu mostrei de uma novilha com uma carcaça com bastante rendimento, com bom acabamento, uma novilha que tinha peso, mas tinha uma carcaça com biotipo extremamente tardio. É isso que esse touro produziu. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Identificar touros superiores e ambientes semelhantes ao que a gente vai estar produzindo carne. Bom, o resumo então dessa parte da palestra. A questão do Brasil tem uma condição única de produção de carne no sistema de pecuária sustentável. A gente atentar para a adequação genótica do sistema de produção, perigo da seleção focada em peso, importância de características associadas ao biotipo do animal e perigo do uso de reprodutores selecionados em ambientes artificiais. Eu fiz um break aqui, eu tenho uma segunda parte dessa palestra, não sei se a gente tem tempo, eu acho que melhor agora seria abrir para a discussão e a gente aproveitar esses minutos que a gente tenha mais para o programa, mas isso aí acho que vocês podem explorar melhor o Daniel e o Guilherme hoje lá na fazenda. Eu acho que a gente pode aproveitar esses minutos que a gente tenha mais aí, depois eu quero tomar o tempo do programa para a gente discutir e aproveitar questões aí. Muita gente que dá essa palestra sua, né? Causa de nossas pesquisas e tal. Mas foi interessante como você colocou um pouco da história do melhoramento, no caso a história específica do ONCIS e essa questão dessa CPM, né? Vou mostrar alguns dados onde a genômica já um passo adiante nesse processo tem comprovado e mostrado que isso tem sido feito. Está de fato mexendo com os genes, né? Porque melhoramento genético, o que ele falou aqui, ele não falou, mas o que se faz é mexer na genética do animal, no DNA do animal. São os primeiros resultados que a gente tem no projeto que fazemos em colaboração com o Roberto, mostram que ele de fato está mexendo no gene. E a forma como você colocou, os argumentos que você trouxe, eu achei que foram muito ilustrativos. Não tem nenhum comentário adicional. Eu acho que foi bem dentro do que nós pensávamos. Só uma pergunta geral. Quantos alunos estão fazendo graduação aqui? Levanta a mão, quem está fazendo graduação aqui? Aqui na UNESP de Aracaju? Não, qualquer lugar. E técnicos que já estão na área. Tá. É comum a gente dar palestra para graduação e o pessoal ficar um pouco tímido, um pouco envergonhado de fazer questão, e a minha sugestão é para vocês quebrarem essa barreira, pessoal. Não percam a oportunidade de estar interagindo e a gente está fazendo pergunta que não existe pergunta boba, né? Mas às vezes a gente fica com medo de estar fazendo uma pergunta assim. Aproveita a oportunidade, o tempo que vocês têm para errar. Depois, quando vocês estiverem atuando como profissionais, aí você já está sendo cobrado por resultado. Errar vai ser ruim. Agora, errar, não precisa ter vergonha de fazer pergunta.